Fala galerinha, beleza? Hoje a aula é sobre frações e no primeiro momento vamos abordar a parte teórica de frações. É um assunto básico e aí muita gente deixa de estudar por ser um assunto básico e tem dificuldade em fração. Quando chega no ensino superior para estudar cálculo e tal, às vezes erra coisa de fração. Quando chega num concurso militar ou no pré-vestibular, vocês erram às vezes coisas de frações porque não entendeu a parte básica, tranquilo? Pulou a parte teórica porque acha que é fácil. Mas eu vejo muita gente dizendo que fração é difícil, fração é aquilo, porque não estudou realmente, beleza? Então nesse primeiro momento vai ser a parte teórica, depois eu vou resolver alguns exercícios que eu vou disponibilizar na listinha. Tranquilo? Não deixem de estudar. Vamos lá, galera. Olha só, fração. Fração, eu acho que todo mundo tem ideia do que seja, é um número sobre o outro, né? É uma razão, é uma divisão, tranquilo. Então, a gente sabe que é um número A dividido por um número B. Aí tu vai falar, isso aqui são letras. É lógico, porque eu estou representando aqui qualquer número. Sendo que esse B aqui, ó, ele tem que ser diferente de zero. Beleza? Tem que atender essa condição. Tranquilinho? Porque senão eu não tenho nada dividido por zero. Agora o A pode ser zero? Pode. Zero dividido por alguma coisa é zero. Agora, alguma coisa dividido para zero não existe. Beleza? É uma indeterminação e a gente não estuda isso. Tranquilo? Vamos lá, voltando. Esse carinha aqui, ó, o meu B, ele se chama denominador. Já vou explicar como funciona cada um. O meu A se chama numerador. Beleza. Então, ó, B denominador, perdão, A numerador. O que significa? Olha só. Imagina que eu tenha uma barrinha aqui, aquele exemplo clássico que a titia dá lá na escola. Tranquilo? Eu tenho uma barrinha aqui. Então, dividir em algumas partes iguais, tá? E aí, quando eu faço essa divisão em partes iguais, imagina que está igual aqui, tá, galera? Imagina que esteja igual. Cada parte aqui tem o mesmo valor, o mesmo pedaço, a mesma quantidade. Então, o B representa, que é o denominador, representa a quantidade de partes que eu dividi esse total. Beleza? O total é essa barra toda. Se eu dividir aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, o meu B ele tem que ser 5. Beleza? Então, ó, 5 embaixo. Imagina que eu tenha usado essa parte aqui e essa parte aqui. Então, eu usei duas partes do total. Então, ó, 2 quintos. Então, a parte que foi usada, a parte que representa a fração que está pintada, que eu usei, é 2 quintos, porque eu peguei 2 do total de 5. Beleza? Professor, isso é muito simples. Beleza, mas não deixa de estudar. E a parte que eu não peguei, que restou, 3 quintos. Porque ó, tem 3 partes aqui que não foram usadas, num total de 5 partes. Então, ó, restou quanto? 3 quintos. Beleza? Então, o conceito de fração, ele é muito simples. Por isso que as pessoas deixam de estudar. Mas aí eles não se aprofundam no tema e sentem dificuldade. Ou não fazem os exercícios. Tranquilo? Então, vamos ver os tipos de frações. Depois a gente vai ver as operações com frações. Tranquilo? Vou dar uma apagada aqui. Eu acho que isso aqui ficou bem claro para todo mundo. Isso aqui não é grande dor de cabeça. Às vezes a galera se confunde nas operações e nos tipos de frações que existem. Beleza? Então, vamos ver os tipos de frações. É uma quantidade razoável, né? Vamos lá. A primeira não tem uma primeira, mas vou colocar nessa ordem. A fração decimal. O que é uma fração decimal? Então, 3 sobre 10. Então, tem 4
sobre 100. 7 sobre 1000. Tá. O que está acontecendo aqui? Aqui é 10, aqui é 100, aqui é 1000. Todos esses carinhas aqui estão na base 10. Aqui é 10 ao quadrado, aqui é 10 ao cubo. Opa! Então, uma fração decimal tem que ter o denominador de base 10. Beleza? Simples. Então, isso aqui, ó, fração... nem vou escrever, né? Porque isso aqui tá claro que é uma fração. Vou botar aqui, ó, fração decimal. O que é uma fração ordinária? Que não é decimal. Então, ó, 3 sétimos, 4 oitavos, e por aí vai. Aqui também, por aí vai, tá? Então, ordinária. Beleza? Ordinária. Coloquei aí para vocês. Tranquilo? O que é uma fração aparente? A fração aparente, o meu numerador ele tem que ser múltiplo do meu denominador. Como assim? Imagina que eu tenha 12 dividido para 4. Imagina que eu tenha 8 dividido... Deixa eu melhorar esse traço aqui. Dividido para 2. Imagina que eu tenha 81 dividido para 9. Isso aqui é uma fração aparente. Só que cuidado. Precisa número inteiro. Que isso? Precisa dar um número inteiro. Como assim? Olha só. Percebe que se eu invertesse aqui a ordem, 4 sobre 12, ainda iam ser múltiplos um do outro. Concorda? Só que ia ficar 4 sobre 12. 4 sobre 12 é um número decimal, 0, alguma coisa. Tranquilo? Aqui ele tem que ser um número inteiro para ser uma fração aparente. Além dele ser múltiplo do denominador. Percebe? Se eu faço 12 dividido para 4, dá 3, certinho. E 3 é um número inteiro. 8 dividido para 2, dá quanto? 4. Beleza? 81 dividido para 9, dá o quê? 9. Então todos esses números são múltiplos do meu denominador. E o número que tá dando aqui na minha operação, que é o número inteiro. Beleza? O que são números múltiplos, galera? Quando eu faço uma divisão por aquele número e dá resto zero, tá? E é o que acontece aqui nessas divisões. E aí teriam várias outras frações aparentes, tá? Decimal, ordinária, aparente. E aí, fração. Não vou escrever, não. Vou botar assim, ó. 1 sobre 2. 2 sobre 4. 3 sobre 6. E por aí vai. Isso aqui são frações equivalentes. Por que são equivalentes? Olha só, aqui é 1 sobre 2, meio, 0,5. Aqui é 2 sobre 4. Mas se eu faço a divisão de 2 em cima e 2 embaixo, dá o quê? 2 dividido para 2, 1. 4 dividido para 2, 2. Então deu meio, deu a mesma coisa. Então isso aqui não é metade, isso aqui também não está representando metade, vai dar 0,5, 0,5, 0,5 aqui também, 3 sobre 6. Então percebe que são números diferentes que estão aqui representados, porém o valor é o mesmo. Então é equivalente eu dizer que meio é igual a 3 meios. 3 sextos, perdão. Tranquilo? Então, essas frações aqui são equivalentes. Beleza? Eu vou apagar aqui para dar espaço para a gente continuar nos tipos de frações. Beleza? E aí, a gente tem a fração própria. 2 sétimos, 9 sobre 11 avos, 8
décimos, sei lá, 2/3 e por aí vai. Isso aqui é a fração própria. Por quê? Fração própria. Porque a fração ela está representando uma parte, né, do total, concorda? E aqui, na fração própria, o meu numerador ele sempre tem que ser menor do que meu denominador. Percebe aqui, ó, 2 é menor que 7, 9 é menor que 11, 8 é menor que 10, 2 é menor que 3. Beleza? Então, uma fração própria, eu sempre vou encontrar lá no meu numerador um número menor que o denominador. Agora, já nesse caso aqui, ó, 7/2, 11/9, 10/8, 10/8, tanto faz a forma de falar, 3/2 ou 3/2, tanto faz. Eu já tenho uma fração imprópria. Beleza? Eu já tenho uma fração imprópria. Porque é o inverso. No meu numerador, beleza? Vai ser maior que o meu denominador. Aqui, ó, na fração própria, eu tenho o numerador sendo menor. Aí quando eu faço essa inversão, o numerador fica sendo maior, aí eu tenho uma fração imprópria. Beleza? Tranquilo. Aí, o que é uma fração homogênea? Quando eu tenho 2/3 mais, ó, e 4/3, 7/3, quando os meus denominadores são iguais. Então eu tenho uma fração homogênea. E o que é uma fração heterogênea? Quando os meus denominadores são diferentes. Beleza? Heterogênea. Heterogênea. Show de bola? Então, vou deixar aqui, vou apagar, ainda está faltando mais alguns. Show de bola? Então, percebe que tem as classificações de frações um pouco até extenso. Mas, vamos lá. Número misto. Número misto é representado por uma parte inteira e uma parte decimal. Beleza? E uma parte fracionária, perdão. Só que essa parte fracionária, eu tenho que ser representado por uma fração própria. Nunca uma fração imprópria. O que é uma fração imprópria? Uma fração imprópria, lembra lá que o meu numerador é maior do que o denominador. Não pode ser assim. Tem que ser uma fração própria. Própria é onde o meu numerador é menor. Então, imagina que eu tenho aqui, ó, 3/4. 3/4. Eita, ficou feio. Pronto. Então, tem um número aqui, ó, que é a parte inteira, e a minha fração própria. E aí, como é que eu faço essa brincadeira aqui? Lembra lá, ó, das fases iniciais da escola, que você multiplica, depois você soma e repete o carinha ali de baixo. Então, ó, 4 vezes 2, 8, mais 3/4. Então, deu 11/4. Beleza? E aí, novamente, vamos ver um exemplo aqui. Tô inventando de cabeça aqui, tá? 2/5. 2/5. Vou botar o 3 mais pra cá. Pronto. E aí como é que fica? 5 vezes 3, 15. Com mais 2, 17/5. Beleza? Fiz direto esse aí. Então isso aqui é um número misto. Tranquilo? Isso aqui é o chamado número misto que a gente está acostumado a fazer direto. Beleza? Mas você multiplica por esse carinha, depois você soma o resultado e repete de baixo. Tranquilo? Agora a gente vai partir para as operações com frações. A primeira operação que a gente vê é a soma, né? E a soma
de frações homogêneas. Significa dizer que tem os denominadores iguais, beleza? Se eu tenho os denominadores iguais, por exemplo, eu tenho 2 terços mais 4 terços. Como é que fica essa brincadeira? Eu simplesmente vou repetir o meu 3 e vou somar o 2 com 4, que dá 6, beleza? Quando eu faço a divisão aqui, eu vou encontrar um número inteiro, tá? Tem que ser um número inteiro sempre? Lógico que não. Então eu tenho 1 sétimo mais 2 sétimos. Quando eu faço essa soma aqui, eu vou repetir o meu denominador, que é 7, e somar os numeradores. 3 sétimos, ok? Beleza? Então, isso aqui é muito simples. Aí, se for uma subtração, você vai fazer da mesma maneira, criatura. Não tem importância. Você pode pegar aqui, ó, 4 quintos. E aí você quer diminuir 1 quinto. Então, você vai repetir o denominador, 5, e fazer a operação de subtração no numerador. 3 quintos. Pronto. Agora, o que complica? Complica não. O que é diferente é quando os denominadores são diferentes. E aí eu tenho uma fração, né, heterogênea. Como é que funciona? Como é que eu vou proceder? Imagina que eu tenha 3 quartos e aqui eu tenha uma soma de, sei lá, 2 terços, tá? Então tem que tirar o MMC entre os denominadores, quando eu tenho uma fração heterogênea, somando ou subtraindo, né? Ou, vale dizer, quando eu tenho os denominadores diferentes, eu tenho que tirar o MMC. Pronto, beleza. E aí, olha só, o MMC entre 4 e 3, 2, 2. Aqui não dá para dividir. 2, 1. Aqui não dá para dividir. O próximo número primo é o próprio 3, 1 e 1. Então, ó, 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. Então, ó, o MMC é 12. 12 dividido para 4, 3. 12 dividido para 3, 4. Então, eu venho aqui e multiplico. Venho aqui e multiplico. Lá pelo carinha de cima. Então, ó, 3 vezes 3, 9. Mais 4 vezes 2, 8. 9 mais 8. E aqui o denominador que é 12, né? Eu ia esquecer. Beleza? 9 mais 8, 17. Sobre 12. Então, tá aí. Simples. Pô, prof, não tem uma maneira mais simples de fazer isso, não? Lógico que tem. Olha só, que interessante. Deixa eu apagar aqui para ganhar espaço. Tem duas maneiras até interessantes de fazer. Olha aqui, a fração ali, a soma é 3 quartos mais 3, 2 terços. Ah, prof, e se fosse a subtração? Gente, você ia fazer da mesma maneira. Só ia ter um sinal de menos aqui. Acabou, beleza? A subtração nada mais é que é uma soma com um dos elementos... com um dos elementos negativo, né? Beleza? Imagina que eu tenha 3 menos 2. Isso aqui é 3 mais menos 2. Então, uma soma com um dos elementos sendo negativo, tá? Então, a subtração, na verdade, aí ela tá maquiada, né? Como é que é uma outra forma de fazer? Gente, você pode multiplicar aqui, ó, cruzado. Esse vezes esse. Então, dá 9. Repetir o sinal de mais, aí você vai fazer esse vezes esse. Aqui é um x, tá? 4 vezes 2, 8. E aí você faz aqui assim, ó. Esse vezes esse. Dá o quê? 12. E aí, se você reparar, deu o mesmo resultado. Sempre, sempre. Beleza? E aí fica parecido com uma carinha, né? Fica assim, né? Assim, sei lá. Enfim, você lembrar desse algoritmo aqui, você vai fazer mais tranquilo e muito mais rapidamente. E uma outra maneira de você fazer, olha só, eu tenho 3 quartos somados
com 2/3. Galera, eu tenho que pensar que eu tenho que deixar esses denominadores iguais. Se eu multiplico aqui por 3, eu tenho que multiplicar aqui por 3 também. Por quê? 3 dividido para 3, 1. Eu multipliquei em cima e embaixo por um mesmo número, então não alterei a fração. Beleza? E aqui eu vou multiplicar por 4, aqui por 4 também. Ué, mas por que você está fazendo isso? Porque repara, 3 vezes 3 deu 9. Mais 2 vezes 4 deu 8. Embaixo, aqui, 4 vezes 3, 12. 3 vezes 4, 12 também. Então, posso representar um único denominador, né? E isso aqui vai dar 17 sobre 12. Ah, professor, não gostei dessa forma aqui não. Beleza, mas em algum momento você vai ter que usar. Tranquilo? Às vezes te facilita bastante. Beleza? Às vezes é mais fácil fazer assim do que assim, tá? Mas isso aí só são dicas. Tranquilo, galera. Beleza. Então, essa parte aí de soma e subtração com frações com denominadores iguais, diferentes, foi. Agora, falta falar da multiplicação e da divisão, que são bem simples. Na multiplicação, como é que funciona 2/3 vezes 4/5, por exemplo? Eu vou multiplicar esse com esse aqui e esse com esse aqui. Então, numerador com numerador, denominador com denominador. Pronto! Não tem mistério. 8 sobre 15. Ah, mesmo se forem iguais os denominadores? Mesmo se forem iguais. Então, 2 vezes 1, 2. 3 vezes 3, 9. Acabou. Não importa. Tá? Não importa, não importa, não importa. Se tiver um número negativo, professor, o que eu faço? Gente, negativo é número. Olha só. Menos 2/3. E aqui é 9 sobre 4. Eu posso simplificar esse com esse, né? Aqui vai ficar menos 2 vezes 3. E aqui vai ficar 4. Aí eu posso simplificar esse menos 2 com esse 2. Vai ficar menos 3 sobre 2. Menos 3.000. Prof, não gosto de fazer assim. Tudo bem. Multiplica menos 2 vezes, menos 2 vezes 9. Vai dar menos 18. E 3 vezes 4 vai dar 12. Beleza? Então, menos 18, 12. E aí, se eu dividir aqui por 6 e aqui por 6, né? Aqui vai dar menos 3 sobre 2. Pronto. Galera, agora lembrando aqui, eu vou falar da divisão, né? Falei da multiplicação, vou falar da divisão. Faltou falar da fração irredutível, né? Faltou ela. Muito importante. Vamos falar da fração irredutível depois da divisão. A divisão, como é que funciona, galera? Eu tenho isso aqui, 1/4 dividido para 2/3. Então, vou repetir a primeira fração, 1/4, multiplicar pelo inverso. Qual é o inverso de 2/3? 3/2. Beleza? Então, 1 vezes 3, 3. 4 vezes 2, 8. Pronto, acabou. Então, eu tenho 2/3 dividido, né, para 4, por exemplo. Então, eu tenho 2/3 dividido para 4. Né? Quando eu não tenho nada embaixo, é porque eu tenho 4 sobre 1, né? 4 sobre 1 dá 4. Então, repete a primeira, 2/3, multiplica pelo inverso da segunda, 1/4. Opa, olha que maravilha. Aqui eu vou simplificar esse 2 com esse 4. Tchau. Então, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 6. 3 vezes 2, 6. Beleza. Então, 1/6. Tá aí. Então, na divisão, você tem que repetir a primeira fração, multiplicar pelo inverso da segunda. Só vou ver se está gravando, porque eu já estou um bom tempo falando aqui. Tá, 24 minutos. Beleza. Que às vezes do nada ele para de funcionar. Show de bola. Falando rapidinho, da fração irredutível, é quando eu tenho, por exemplo, 8 sobre 17. Tá, mas me dá outros exemplos. Beleza. Por quê? O MDC... Eita, essa seta aqui não ficou boa, não. O MDC... Eu ainda não comentei de MDC e MMC, mas o MDC entre 8 e 17 é o quê? 1. Então, vale dizer que o máximo divisor
comum, o número máximo que divide o 8 e o 17 é 1. Não dá mais para eu reduzir aqui essa fração. O que é reduzir? Simplificar. Se eu dividir aqui por 2, não dá para dividir o 17 por 2. O 17 é um número primo, beleza? Então não dá para simplificar mais. Simplesmente não dá, galera. Não dá, não dá. O máximo, quais são os divisores de 8? 1, que é o divisor universal, 2, 4 e 8. Beleza? Então tem 4 divisores aqui. E do 17? 1, divisor universal, e o próprio 17. Beleza? Então qual é o máximo divisor que é comum? Aqui, ó. Eu tenho 2, 4 e 8. Aqui eu não tenho. Aqui eu só tenho 1 e 17. O máximo, então, é 1 e 1. Então, ó, o máximo divisor comum entre 8 e 17 é 1. Isso que é uma fração irredutível, quando o máximo divisor comum entre eles forem 1. Não necessariamente precisa ser dois números primos. Por exemplo, 5 e 7. Porque quando a gente fala isso, fração irredutível, o pessoal lembra logo de 5 e 7, 2 e 3. Não, não precisa ser isso. Pode ser um número par aqui, ó. Esse cara, ele é divisível por outros números. Beleza? Não é só pelo 1 e pelo próprio número. Tá bom? Então, fração irredutível é isso aí. Tá? Agora, uma unidade dividida pelo produto de dois números consecutivos. Então, tenho 1 dividido por n, que multiplica n mais 1. O que eu posso fazer? 1 dividido para n, menos